Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Damerson e eu queria convidar você para um bate-papo sobre prioridades. Vamos lá? Então pessoal, tudo na vida é uma questão de prioridade. Eu queria começar com algumas perguntas. O que tem sido prioridade na sua vida? Na sua lista de prioridades, onde é que Deus está? Terceiro lugar? Quarto lugar? Segundo lugar? O que você tem priorizado para esse ano? O que você tem priorizado para daqui a 2 anos? Namoro? Casamento? Trabalho? Qual tem sido as suas prioridades? Eu queria convidar você para pensar junto comigo sobre prioridades a partir do versículo 33 de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 33 vai nos ajudar a estabelecer prioridades de acordo com a vontade de Deus. O versículo diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Interessante, né? Jesus é que está falando aqui, ele fala que a nossa prioridade tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. Jesus aqui não nos deixa brecha para encaixar o reino de Deus em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano. Jesus aqui não estabelece nenhuma prioridade antes da prioridade que é buscar o reino de Deus. Então todas as prioridades que você tem para a sua vida, que são legítimas e que são boas, emprego, trabalho, namoro ou até mesmo casamento, não devem estar acima da sua busca pelo reino de Deus e a justiça de Deus. O que Jesus está dizendo aqui não é que eu e você temos que esquecer do trabalho, esquecer do namoro, esquecer da faculdade. Não. Jesus está dizendo aqui que a nossa prioridade tem que ser o reino de Deus. O nosso foco, o nosso primeiro pensamento, o sentido que move a nossa vida, o combustível que nos coloca para frente tem que ser o reino de Deus. Eu queria trazer 2 implicações sobre isso. A primeira delas é sobre o reino de Deus em conhecer a Deus. Vida de oração e vida de leitura da palavra. Temos que priorizar. Como é que tem andado a sua vida de oração? Será que você tem priorizado as suas orações? Será que você tem priorizado o tempo de oração? Ou você deixa o tempo de oração para se sobrar tempo? Segundo, leitura da palavra de Deus. Quer conhecer a Deus? Quer conhecer o reino de Deus? Quer priorizar o reino de Deus? Priorize a leitura da palavra de Deus. Quer conhecer o Deus da palavra? Conheça a palavra de Deus. Quanto tempo você tem gastado meditando na palavra de Deus? Ou será que você tem menosprezado? Ou você tem agido com indiferença? Ou você até se esqueceu da última vez que você leu? Segunda coisa que eu queria falar, a segunda implicação é expansão do reino de Deus. O reino de Deus precisa ser espelhado e espalhado. Eu preciso expandir o reino de Deus. Como é que eu faço isso? Como é que você faz isso? Precisamos comunicar que há um Deus, que há um reino, que há uma esperança, que há um caminho, que há uma salvação em Cristo Jesus. Essa tem que ser a nossa preocupação. É isso que Jesus está dizendo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa tem que ser a nossa principal preocupação, nossa principal motivação, nosso primeiro pensamento. E todas as outras prioridades vão vir depois. Então a nossa lista de prioridades começa com uma prioridade: o reino de Deus. E é interessante que Jesus aqui, no capítulo 6 de Mateus, ele está tratando sobre um outro grupo de pessoas, que ele chama de os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não são convertidos ao Senhor, aqueles que não foram redimidos, que não são salvos. Os gentios, eles têm outras prioridades. Eles se preocupavam com ajuntar tesouros na terra. Eles se preocupavam com o que haviam de comer, com o que haviam de beber, com o que haviam de vestir. E Jesus diz, no versículo 32, que Deus sabe das nossas necessidades. Deus não está indiferente com as nossas necessidades. Deus conhece as nossas necessidades. Mas Deus nos manda priorizar o seu reino e a sua justiça. E a continuidade do versículo diz o seguinte: todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não vai permitir que falte aquilo que é necessário para que eu e você viva uma vida piedosa e santa para a glória do Senhor. Então que eu e você possa colocar o reino de Deus
como uma prioridade na nossa vida. E aí eu pergunto, onde Deus está na sua lista de prioridades? Um forte abraço.